Olá, aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da série Desmistificando Apocalipse. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o silêncio de Deus no céu, evento que antecederá os juízos das 7 trombetas. Sem demoras, vamos para o texto? Apocalipse capítulo 8, versículos 1 ao 6 diz assim: Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu, por mais ou menos meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus, e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso, o encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Em seguida, os 7 anjos que tinham 7 trombetas se prepararam para tocar. Aqui em Apocalipse, esse silêncio no céu pode estar representando de que o juízo de Deus, ou o castigo sobre os injustos, aqueles que perseguem o povo de Deus, está demorando. Porém, nós vemos no texto que esse silêncio dura apenas meia hora, uma unidade muito pequena de tempo, comunicando que esse juízo não atrasará e ao seu tempo acontecerá. Após isso, João tem a visão de 7 anjos que recebem 7 trombetas. Como nós veremos mais à frente no texto, as 7 trombetas representam juízos parciais que acometem os ímpios, aqueles que não têm se arrependido dos seus maus caminhos. E continuando no texto, nós vemos novamente a imagem do vaso de ouro cheio de incenso, que, como nós já falamos anteriormente em outros vídeos, representa as orações e súplicas dos santos. As orações são misturadas com fogo tirado do altar, indicando a resposta dessas orações, novamente demonstrando que o juízo das 7 trombetas é uma resposta direta ao clamor por justiça do povo de Deus. É uma passagem que está ligada ao clamor dos mártires que nós vimos na abertura do 5º selo. Após o derramamento dessa taça sobre a terra, acontece relâmpagos, estrondos, trovões e terremotos, que é uma demonstração do poder do Senhor e também do juízo temeroso que sucederá. Uma coisa que eu quero destacar aqui é que os fatos descritos nesse texto não necessariamente seguem uma ordem cronológica, ou seja, os acontecimentos das 7 trombetas não necessariamente acontecem após o acontecimento dos 7 selos. Eles muito bem podem ocorrer de forma paralela. Como já vimos em outros vídeos, os 7 selos representam coisas que acontecem na terra e que a igreja e o povo de Deus também estão sujeitos a passar, diferente dos acontecimentos das 7 trombetas, que são juízos parciais que têm como alvo aqueles que praticam impiedade e perseguem o povo de Deus. Nos vídeos futuros, quando eu falar sobre o acontecimento de cada trombeta, essa ideia vai ficar um pouquinho mais clara. E outra coisa importante para lembrar que nós vemos no texto mais à frente, é que o principal objetivo desses juízos é fazer com que aqueles que praticam impiedade possam ter seus olhos abertos, a fim de gerar arrependimento. Continuando com o texto, no versículo 6, nós vemos os 7 anjos se preparando para tocar as 7 trombetas. Vale relembrar aqui que o toque de uma trombeta pode significar a convocação de uma guerra, ou o anúncio da vitória do povo de Deus e da derrota dos seus inimigos. Outro detalhe importante que a gente vai estar vendo é a semelhança dos juízos das trombetas com as pragas do Egito, que nós vemos em Êxodo a partir do capítulo 7. Naquela época nós vemos que o povo do Egito perseguiu o povo de Deus. Assim como nos dias de hoje, nós também vemos uma perseguição do povo de Deus por parte dos ímpios. As pragas do Egito também representaram uma batalha espiritual entre os falsos deuses do Egito e o Deus de Israel. Cada praga humilhava uma divindade egípcia, ou seus objetos de idolatria. Assim também o juízo das 7 trombetas representa uma batalha espiritual, onde Deus está humilhando os sistemas corruptos desse mundo, os seus objetos de idolatria e as pessoas que os praticam. E para finalizar esse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre idolatria, já que é um dos assuntos mais recorrentes no livro de Apocalipse. O grande problema desse pecado é o engano que as pessoas que o cometem vivem, e que por fim, através das gerações, vai gerando uma cultura de iniquidade. Nós precisamos entender que Deus sim, Ele pode suprir as nossas necessidades, mas a idolatria é uma tentativa de alcançar o divino, alcançar as bênçãos sem se relacionar com Deus. Porque diferente do ídolo, Deus quer saber como que o nosso coração está. O ídolo não exige mudança. Já quando nós vamos para Deus pedindo a sua bênção, Ele vai nos chamar de lado e falar: vamos tratar disso aqui, vamos tratar dessa outra coisa. Deus quer ver o nosso bem, Ele não quer ver a gente trilhar um caminho para destruição. Se não fosse assim, nós cairíamos num precipício contínuo em direção à perdição. E é por isso que Deus odeia a idolatria. Por fim, ela causa a destruição moral do ser humano. Enfim, nós vamos nos aprofundar mais sobre esse assunto nos próximos vídeos. Hoje foi apenas uma introdução sobre as trombetas. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Então é isso, até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe.